Minha esposa me enviou uma mensagem devastadora, algo que eu jamais imaginei ouvir. Não posso mais tocar em você, nem te beijar. Não sinto mais nada. Ao ler aquelas palavras, meu coração gelou. Foi ali, naquele momento, que tomei uma decisão radical, que mudaria minha vida para sempre. O dia começou como qualquer outro. Uma montanha de e-mails inundou minha caixa de entrada antes mesmo de eu tomar o primeiro gole de café. O telefone tocava sem parar. Meus funcionários vinham até mim com questões urgentes, prazos apertados e problemas de última hora que precisavam de atenção imediata. Ter um negócio significava estar sempre apagando incêndios, clientes exigindo entregas mais rápidas, fornecedores não cumprindo expectativas e funcionários que não conseguiam tomar uma decisão simples sem minha aprovação. Era exaustivo, mas era minha vida, e apesar do estresse, eu amava o que fazia. Hoje não parecia ser diferente, ou pelo menos era o que eu pensava. No meio do dia, eu já estava mergulhado em reuniões, tentando finalizar um contrato com um cliente importante. Minha assistente entrou, colocando uma pilha de documentos na minha frente. Esses precisam da sua assinatura até o final do dia, senhor, disse ela, com um sorriso meio apologético. Assenti sem nem olhar para cima. Deixe na minha mesa, eu cuido disso. Mal tinha tempo para respirar, muito menos para lidar com mais papelada. Meu café já estava frio, intocado ao lado da mesa. Olhei para o relógio. 13h42. Ainda faltavam horas antes de eu poder sequer pensar em ir para casa. Peguei meu telefone, checando mensagens por hábito. Nada em comum, alguns e-mails, um lembrete de reunião mais tarde. Tudo parecia normal. Até que, alguns minutos depois, meu celular vibrou de novo. Uma mensagem de Sofia. No começo, não pensei muito nisso. Sofia raramente me mandava mensagens durante o dia, a menos que fosse algo importante. Talvez precisasse que eu pegasse algo no caminho para casa. Talvez tivesse acontecido algo com a casa ou com o carro. Talvez ela só quisesse saber como eu estava. Mas no momento em que abri a mensagem, meu estômago revirou. Eu não posso te tocar. Eu não posso te beijar. Eu não sinto mais nada. As palavras me encaravam, frias e definitivas. Pisquei, relendo-as 1, 2, 3 vezes. Minha respiração desacelerou, meu coração batendo forte nos ouvidos. Que diabos era aquilo? Recostei-me na cadeira, sentindo uma leve tontura. Meu escritório, o trabalho, o barulho lá fora, tudo desapareceu. A única coisa em que eu conseguia focar era naquela mensagem. Minha mente disparou. Isso era algum tipo de piada? Ela estava chateada com alguma coisa. De onde isso tinha vindo? Estávamos juntos há anos. Claro, casamento nunca era perfeito. Tínhamos altos e baixos como qualquer casal, mas nunca, ela tinha dito algo assim antes. Fiquei olhando para o celular, os dedos pairando sobre o teclado. Eu queria perguntar o que diabos ela queria dizer com aquilo. Queria dizer para ela parar de brincar. Mas, por algum motivo, minhas mãos não se moviam. Algo dentro de mim dizia que isso não era um erro. Ela tinha enviado essa mensagem de propósito. Ela queria que eu lesse. E não, ela não estava brava. Ela não estava se desculpando. Ela não estava explicando. Ela só estava afirmando um fato. E isso fez meu estômago revirar. Senhor, está tudo bem? A voz da minha assistente me trouxe de volta à realidade. Olhei para cima, percebendo que tinha ficado tempo demais encarando o telefone. O escritório ainda estava movimentado ao meu redor. Telefones tocando, pessoas conversando, teclados sendo digitados. Mas eu me sentia em um mundo completamente diferente agora. Respirei fundo, endireitando a postura. Sim, estou bem. Mas eu não estava. Eu estava longe de estar bem. Forcei-me a voltar ao trabalho, a focar nos contratos, reuniões, clientes. Mas, o tempo todo, minha mente estava em outro lugar. Em um lugar mais escuro. Em um lugar cheio de perguntas que eu não queria responder. Quando ela parou de sentir algo por mim? Foi de repente ou isso já estava acontecendo há meses, anos? Havia outra pessoa? Por que terminar assim, por mensagem? Por que não uma conversa? Nada fazia sentido. Nada parecia real. Eu não aguentava mais. Fechei meu laptop, peguei minha jaqueta e saí. Senhor, você tem uma reunião às 17 horas. Minha assistente chamou atrás de mim. Cancele, respondi, já indo em direção à porta. Eu precisava ir para casa. Precisava vê-la. Precisava de respostas.
A viagem para casa pareceu mais longa do que nunca. Cada semáforo vermelho me fazia apertar o volante com mais força. Cada carro lento na minha frente me dava vontade de buzinar sem parar. Eu precisava vê-la agora. Precisava olhar em seus olhos e perguntar o que diabos ela queria dizer com aquela mensagem. Porque uma coisa era certa: depois de hoje, nada mais seria o mesmo. Mais uma vez, o caminho para casa foi um borrão, um emaranhado de semáforos vermelhos, buzinas impacientes e meus próprios pensamentos girando fora de controle. Apertei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu continuava repetindo a mensagem dela na minha cabeça. Eu não posso te tocar. Não posso te beijar. Não sinto mais nada. Aquelas palavras me cortaram como uma faca, e a ferida ainda sangrava. Há quanto tempo ela se sentia assim? Isso foi algo repentino ou eu fui cego demais para perceber? Ela já tinha seguido em frente na mente dela? Já tinha desistido do nosso casamento enquanto eu ainda estava aqui, acreditando que estávamos bem? Ou pior, havia outra pessoa? A simples ideia fez meu estômago revirar. Eu precisava de respostas. E precisava agora. Quando finalmente estacionei na garagem, fiquei ali por um momento, segurando o volante, tentando controlar minha respiração. Do lado de fora, a casa parecia normal, como se nada tivesse mudado. Mas eu sabia que isso era uma mentira. Tudo já tinha mudado. Saí do carro e entrei, sentindo meu coração martelando no peito. Assim que abri a porta, fui recebido pelo silêncio. Nenhum oi. Nenhum som de panela no fogão ou da TV ligada ao fundo. Apenas vazio. Dei alguns passos para dentro, fechei a porta atrás de mim. Sofia? Chamei, minha voz tensa. Nenhuma resposta. Andei pela casa, meus passos ecoando no silêncio. Então, na sala de estar, a encontrei. Sentada no sofá, mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse acabado de destruir minha realidade inteira com uma única mensagem. Ela nem sequer olhou para mim quando entrei. E isso, só isso, já fez meu sangue ferver. Então, disse, parado na frente dela. Você vai me explicar aquela mensagem ou quer que eu finja que nunca li? Sofia finalmente levantou os olhos. O jeito que ela fez isso, lento, casual, completamente indiferente, me enojou. Não sei o que você quer que eu diga, disse ela, largando o celular. Talvez começar com por que diabos você achou que mandar algo assim por mensagem era uma boa ideia? Retruquei. Sofia suspirou, como se eu estivesse incomodando, como se essa fosse só uma conversa inconveniente que ela não queria ter. Eu não queria te machucar, disse, a voz vazia. Só, não sabia como dizer de outra forma. Soltei uma risada seca. Não sabia como dizer? Talvez, eu não sei, na minha cara. Como uma adulta. A expressão dela não mudou. Nenhuma culpa. Nenhum arrependimento. Apenas vazio. E isso me atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Há quanto tempo? Perguntei, minha voz mais baixa agora. Ela franziu a testa. Há quanto tempo que? Há quanto tempo você se sente assim? Sofia desviou o olhar, pressionando os lábios. E essa foi minha resposta. Ela sentia isso há muito tempo. Meses, talvez até anos. E nunca disse nada. Então, esse tempo todo, balancei a cabeça. Você só estava seguindo o roteiro? Fingindo? Mentindo para mim? Eu não estava fingindo, murmurou. Achei que fosse passar. Achou que fosse passar? Repeti, minha voz subindo. Você tem ideia do que está dizendo? Você desistiu do nosso casamento e, em vez de falar comigo, de me dizer o que estava sentindo, você simplesmente esperou para ver se o amor voltava. Ela deu de ombros. Deu de ombros. Como se isso fosse um pequeno inconveniente e não o fim do nosso casamento. Você não me ama mais, falei. Não era uma pergunta. Era um fato. Sofia respirou fundo, esfregando as mãos. E então, ela me deu o golpe final. Eu não sei se algum dia realmente amei. Silêncio. Silêncio absoluto. Foi como levar um soco no peito. Como se algo dentro de mim tivesse sido arrancado. Por anos, eu acreditei que éramos um casal apaixonado. Que, mesmo nos momentos difíceis, ainda existia algo real entre nós. Mas agora, percebi que tudo foi uma mentira. Eu vivi uma mentira. Lutei por uma mentira. E agora? Agora eu vi a verdade. Sofia nunca me amou. E naquele momento, parado ali,
encarando a mulher que acabava de me dizer que nunca me amou, senti algo dentro de mim mudar. Uma realização fria e calma. Eu estava acabado. Ali, naquela sala, olhando para ela, algo dentro de mim quebrou. Mas não do jeito que você imagina. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu não implorei. Em vez disso, fiquei completamente vazio. Não havia sentido em discutir. Não havia sentido em tentar salvar um casamento que, no fim das contas, nunca foi real. Mas eu não ia simplesmente sair quieto. Não. Se Sofia queria jogar nosso casamento no lixo como se não valesse nada, então eu ia garantir que ela saísse sem nada. E, nos Estados Unidos, eu tinha todo o direito legal de fazer exatamente isso. A primeira coisa que eu precisava fazer era garantir que Sofia não pudesse tirar vantagem financeira de mim. Morávamos na Flórida, onde as leis de divórcio seguem a distribuição equitativa, o que significa que os bens são divididos de forma justa, mas não necessariamente iguais. Minha casa, comprada antes do casamento, no meu nome. Meu negócio, fundado antes do casamento, sem nenhuma participação dela. Meu carro, minhas economias, meus investimentos. Tudo que realmente importava estava no meu nome. Isso significava que, se nos divorciássemos, ela não teria direito automático à metade de tudo. Mas isso não significava que ela não tentaria. Investimentos, tudo que era importante estava no meu nome, o que significava que, se nos divorciássemos, ela não teria direito automático à metade de tudo. Mas isso não significava que ela não tentaria. Então, naquela noite, depois que ela adormeceu, eu fiz o que qualquer homem inteligente faria. Chamei meu advogado. Na manhã seguinte, já tinha um plano. Eu não iria apenas deixá-la. Eu iria fazer com que ela se arrependesse de ter desperdiçado meu tempo. Encontrei-me com meu advogado, um advogado de divórcio de alto nível, especializado em proteger homens de alto patrimônio de serem explorados. Expliquei tudo, a mensagem que ela me enviou, a conversa onde ela admitiu que nunca me amou, o fato de que ela havia se desconectado emocionalmente há anos. Você acha que ela vai brigar com você pelo divórcio? Perguntou meu advogado. Eu quase ri. Ela nem se importa o suficiente para brigar. Ele acenou com a cabeça, folheando alguns documentos. Bom, isso facilita as coisas. Entramos com o pedido imediatamente. Sofia esperava que eu ficasse, mesmo depois de ter me dito que não me amava. Ela ainda agia como se nada tivesse mudado, como se eu continuasse pagando as contas, sustentando o estilo de vida dela, fingindo que tudo estava normal. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Esperei o momento perfeito, algumas semanas depois, quando ela viajou para o fim de semana para visitar alguns amigos em Miami. Eu então fiz as malas e fui embora. Peguei tudo que era meu. Minhas roupas, meus eletrônicos, meus objetos de valor, documentos importantes, extratos bancários, papéis de seguro, tudo. Até coisas pequenas que ela não perceberia de imediato, só para dificultar para ela. Cancelei todas as contas conjuntas, o cartão de crédito que ela usava para compras, tudo. Removi o nome dela das utilidades, cancelando também o acesso dela ao meu plano de saúde. Quando ela voltou, a casa estava vazia e, na bancada da cozinha, um envelope manila com os papéis do divórcio. Nunca vou esquecer a ligação que recebi naquela noite. O nome de Sofia apareceu na tela do meu celular. Deixei tocar. Então, uma mensagem de voz. Sua voz não estava mais calma. Não estava sem emoção. Estava em pânico. Daniel, o que diabos é isso? Você simplesmente foi embora? Você realmente contratou um advogado? O que há de errado com você? Ela não esperava que eu fosse sério. Achava que eu ficaria, continuaria cuidando dela, continuaria sendo o idiota. Mas eu já estava cansado de ser o idiota. Eu lhe enviei uma única frase. Você disse que não me amava, então agora você não precisa mais fingir. Sem discussões. Sem idas e voltas. Apenas silêncio, frio e final. Quando ela percebeu que eu estava falando sério, tentou se mostrar esperta. Foi a um advogado de divórcio, esperando tirar algum dinheiro de mim. Mas o que ela não sabia é que eu já tinha coberto minhas rastros. Sem bens comuns, sem propriedades no nome de ambos, sem como ela reivindicar pensão alimentícia. O advogado dela deve ter dado a notícia, porque logo ela parou de tentar lutar. Ela não tinha caso. Ela assinou os papéis do divórcio e saiu com nada. Exatamente como merecia. A melhor vingança não é a raiva. Não é se vingar. É seguir em frente. E foi exatamente o que eu fiz.
Foquei no meu negócio, fiz minha fortuna crescer ainda mais. Fiquei na melhor forma da minha vida. Comecei a viajar, conheci novas pessoas, vivi livremente. E Sofia? Não soube mais nada dela por meses, até que, um dia, ela me mandou uma mensagem do nada. Ei, estive pensando em você. Podemos conversar? Eu ri, porque sabia exatamente o que isso significava. Ela tinha percebido o que perdeu. Achou que poderia voltar. Achou que eu estaria esperando. Mas eu não estava. Eu nunca respondi, porque Sofia era apenas uma má decisão que apaguei da minha vida. E agora? Agora eu finalmente estava livre. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigado por assistir e até a próxima!